Vou ler sobre a alma aqui nesse dicionário internacional do Novo Testamento. Esse aqui é o dicionário. Vou ler sobre o que ele fala sobre a alma, que é a psique, né? Alma, vida, psíquicos, pertencente à alma ou vida, e assim físico, em contraste com espiritual, não espiritual. Psique se vincula etimologicamente com a raiz indo-europeia BHS, da qual se deriva o verbo alemão blasen, soprar. Originalmente significa hálito de vida. O significado original de psique é, portanto, impessoal. O hálito que dá vida ao homem. Para o conceito da alma como portadora das experiências conscientes, Homero retém timos, relacionado com o latim fumus, fumaça, tio, sacrificar. Esta última palavra significa o fluxo de sangue quente da força vital e, portanto, emoção, excitação, coragem, desejo, almejo. Ambas as palavras têm conotação de uma entidade psicofísica, mas ela não é idêntica em ambos os casos. Já em Homero I 334, achamos a tentativa de combinar ambas as palavras. Timos kai psique, quando chegou a reconhecer a dependência da alma consciente, timos, da inconsciente psique. Alargou-se o significado de psique além do seu uso fixo na epopeia nacional para incluir o conteúdo de timos. Assim, a psique, que originalmente fora entendida como sendo a base inconsciente e impessoal da vida, ficou sendo portadora de experiências conscientes. As ideias acerca da transmigração das almas que eram ocorrentes no século VI a.C., indicam a conclusão deste processo. Ressurreição, artigo Anastasis. Nestas alturas, psique já abrange em igual medida os dois conceitos, base da vida e da consciência. A psique é considerada algo permanente e uma pessoa recebe a responsabilidade pelo seu destino. Se examinarmos este desenvolvimento do significado de psique, descobrimos que a palavra tem três áreas de significado. Psique no sentido da base impessoal da vida, a própria vida. B. A parte interior do homem. C. Uma alma independente em contraste com o corpo. 2. Na literatura grega antiga, concebe-se da alma em combinação com o corpo. Quando ela deixa o corpo perde a sua vida. Homero 14.426. A alma da pessoa é arrancada para longe e juntamente com ela sua vida. Desta forma, a alma pode simplesmente representar a vida. Uma pessoa pode suplicar pela sua vida, pode lutar em prol de sua vida. Está em Homero. Pode arriscar a sua vida, em Homero também. Pode aceitar a compensação pela alma, a vida de um homem. Uma pessoa pode desvincular sua alma e, portanto, sua vida de si mesmo. Orestes. Psique pode até chegar a significar coisas tão queridas como a vida, dinheiro, Exildo Obras 696, e filhos. Andromache 419. B. Psique pode se referir à parte interior do homem, à sua personalidade. Sendo assim, a alma pode ser o equivalente da pessoa,
alma vinculada ao corpo, como está, é tanto uma força pessoal que psique pode ser empregada para substituir o pronome pessoal, de tal modo que minha alma seja o equivalente do eu. Sófocles, Antigone, 227. De acordo com os atributos interiores de uma pessoa, sua alma pode ser caracterizada como forte. Aristófanes, Acharnenses, 393, ou sábia. Pode-se dividir os homens em categorias conforme a fortaleza da alma. Se o homem é alguma coisa, é sobretudo alma. Platão, Alcibíades. O poder real da alma se vê, em primeiro lugar, no movimento que transmite ao corpo no qual vive. Platão, Leis, 896. O conceito da alma fica sendo aquele do caráter. Sófocles, Filoctetes, 55, e da disposição. Aristóteles pesquisa a natureza da alma, desta força interior que se enche, impulsiona o homem, e descreve-a como sendo que no caso estava força interior que enche e impulsiona o homem, e descreve-a como sendo fogo e calor. Aristóteles de Anima, 407, B22, e Platão apresenta a ideia de que a alma pode ser despojada ou despojada de seu corpo. Platão, Leis, 873. A alma é a sede da percepção, do desejo, do prazer e do desfrutamento. A palavra alma se emprega geralmente para representar emoção. Ter uma alma significa a mesma coisa que ter certo sentimento. Demóstenes. Assim é a alma e não corpo, que é a sede do amor e do desejo erótico, da fome e da sede. Institutio Siri. Os poderes do raciocínio e da vontade, no entanto, também fazem parte da alma. Assim, a alma tem seu lugar juntamente com o pensamento e o julgamento. Sófocles, Antigone, 176. As propriedades da alma são movimento, observação, percepção e, acima de tudo, incorporealidade. Aristóteles de Anima, 405, B11. Assim pode-se avaliar moralmente a alma de acordo com seus poderes. A alma tem certa capacidade. Suas tarefas são cuidar, reger, aconselhar. Platão, República 1, 353d. Sem a alma como alicerce, Sofia, sabedoria e nous, entendimento, não teriam a oportunidade de se desenvolverem. A filosofia grega, de modo geral, meditava continuamente sobre o relacionamento entre os vários poderes da alma e acerca do seu número e das suas capacidades. Os pitagorianos, por exemplo, consideravam que a alma se dividia em 3 partes: logismos, pensamentos, timos, vontade e epitimia, desejo. Aristóteles faz uma divisão em 3 partes: nutrimento, percepção e pensamento. Aí aqui tá, a referência tá
De Anima 413, B11. No caso, ele está falando a página, qual que é o livro, de quem que é. Então, as referências eu não vou citar. As referências vai ficar aqui no dicionário e eu vou ler diretão. Existem também diferenças de pontos de vista quanto à natureza da alma, ou como entidade especial cuja substância é totalmente diferente da alma, ou se, juntamente com Epicuro, Epistulae 1, página 19. Pode-se entender que a alma tem massa, sendo, portanto, um corpo de tamanho ínfimo, que se mistura com um vapor de calor. O calor, pois, é observável como o elemento da vida e permanece mesmo quando se concebe da alma numa forma material. Os estoicos entendiam que a alma era material, nutrida por substâncias materiais e que enchesse o corpo, é correlacionada com o corpo. A substância da alma é o pneuma, hálito. Como o corpo é o resultado da procriação, é alimentada pela evaporação do sangue e pelo ar que respira, pater, afeições, paixões. São as maiores inimigas da alma e têm condições de furtar-lhe a liberdade. Se constitui em limitação desnatural e irracional para a alma. A característica essencial da alma consiste no fato de que está em movimento e de que pode se colocar em movimentação. Platão, Faedros 245 Entre todos os seres animados, é o homem em quem a divindade implantou a alma mais poderosa. Xenofontes, Memorabilia. Além disto, tem uma participação na divindade, sendo que o poder divino rege no homem através da alma. Xenofontes, Memorabilia. A alma pode ser treinada segundo as suas várias capacidades. A coisa mais importante, no entanto, conforme ensina Sócrates, Platão, Apologia 30b, é cultivar ou cuidar de epimeleistai, a alma, ou em vez das riquezas ou da felicidade. Aí aqui eu tô pulando todas as referências, viu? De Platão, Faedros 245, Xenofontes, Platão, Apologia e por aí vai. E um monte de referências eu tô pulando. Eu só vou citar aquilo que eu achar que são referências que são muito importantes. O resto eu acho que já tem mais, como que fala, uma noção. Quando se fala, já sabe mais ou menos do que de quem a gente está falando. É cultivar ou cuidar de epimlestai, a alma, ao invés das riquezas ou da felicidade. Isto porque a virtude não resulta das riquezas. Pelo contrário, a aquisição das riquezas e de outros bens, tanto na vida particular quanto na pública, é o fruto da virtude. Pode-se dizer aqui, pela primeira vez, achamos o conceito do cuidado das almas. Sócrates não se preocupa com as especulações acerca da alma e de sua vida antes e depois do período durante o qual fica no corpo. Embora fossem estas as questões que interessavam a Platão, ressurreição, aqui é a citação, aqui se encara um novo ideal de educação e a alma adquire um sentido totalmente novo. Não tem nada a ver com o demônio da alma do orfismo, nem com a alma na tragédia ática, nem no conceito homérico épico de Eidolon, a imagem fantasmagórica do homem que existe no Hades. E está aqui as referências também, não vou citar. Já que a alma é um espírito capaz do pensamento e do raciocínio, e que tem consciência moral, cuidar da alma é servir a Deus. A alma, como parte do cosmos, deve ser levada à harmonia com o cosmos. O homem atinge esta harmonia ao obter o domínio total sobre si mesmo. Desta maneira pode resistir às pressões do destino e da natureza. A alma é capacitada ao governo o corpo. C.
As epopeias homéricas falam não apenas da partida da alma, da perda da vida, como também sabe alguma coisa acerca de uma moradia para as almas. Nisso não há qualquer tentativa de se atingir um entendimento especulativo ou teorético da alma em contradistinção com o corpo. Pelo contrário, vemos o efeito das experiências parapsicológicas que eram comuns entre os homens nos tempos antigos. Este é o pano de fundo do retratamento do fantasma de Patroclo. Ele está morto, mas ainda não está no Hades. E o fantasma é exatamente como Patroclo quanto à altura, a voz e as roupas. A alma passa para o Hades como um vapor, acompanhada por farfalhares, chilreios e zumbidos. Como morcegos, Homero poder-se-ia dizer que ela esvoaça. É uma semelhança eidolon da respectiva pessoa, mas não é a própria pessoa. Assim, a alma aqui se representa como uma entidade em si mesma, em oposição com o corpo, junta-se ao corpo dela e depois o deixa. E a citação de Homero também não vou ler. Há em relacionamento com este pensamento o conceito de uma viagem da alma ao mundo além e de sua volta à terra, ou de sua descida do reino da luz, para entrar no corpo. Conhecimento, artigo gnóstico, ou para chegar à terra e da sua volta ao mundo celestial mediante um ciclo de nascimentos. Ciclos genesion. Outro conceito é aquele de uma convocação das almas para um campo no Hades, para ouvir o julgamento, se vão participar do simpósio eterno ou se vão ficar deitados na lama do Hades. A verdadeira força motriz por detrás destas ideias acerca da alma e as práticas para libertá-la é o movimento religioso do orfismo. O conceito de uma alma independente não vinculada a um corpo que pode deixar seu corpo por certo período de tempo, voltando depois, se acha noutras culturas também. E aqui um monte de citações também que não vou ler. Platão nos oferece a ideia de que a alma pode ser privada de seu corpo, Leis 87ab, que não entra plenamente no gozo de sua existência própria antes de ser separada do corpo, Faedo 66 e 67, e que é imortal, República 10, 608d, e tal, e por aí vai outras citações. Argumenta pela necessidade da imortalidade da alma, tomando por base o fato de que o decurso de uma vida é período breve demais para a luta moral no homem. Seria, portanto, necessário ao homem poder reunir e avaliar experiências de várias encarnações da alma. Tem conhecimento das forças de realidade final que adquiriu numa existência anterior. O corpo é vestimenta para a alma, peribolum, ou um tipo de prisão, Desmoterion, Platão, Cratylus, 400. C. A libertação desta prisão pode ser conseguida mediante cerimônias báquicas, através da graça dos deuses que providenciam a redenção, ou mediante a renúncia ascética da existência terrestre. Hermes leva as almas imortais a outro mundo. Ali, para os não iniciados, os amietoi e atelestoi, aguarda a lama Borboros do Hades, Platão, Faedo 60c. Outro conceito da libertação é aquela de acordo com a qual a alma sobe para a luz através de uma série de novas encarnações, um tipo de transmigração da alma. Seus atos específicos determinam o caráter de sua nova existência. Achamos ideias semelhantes
nas religiões da Índia, mas ali a karma é uma força completamente impessoal e que além disto se esgota. Todas essas ideias dependem da crença de que a alma é alguma coisa que independe totalmente do corpo, tendo sua própria substância e imortalidade. No sentido figurado, o termo psique também se pode empregar da força inspiradora na constituição de um estado. Isócrates fala da alma da cidade e Demóstenes descreve a virtude dos homens como sendo a alma da Grécia. O conceito de uma alma mundial como princípio da vida do cosmos, de tal modo que o próprio cosmos é alma e princípio governante, hegemônico, se acha em Cristo o estoico. Na Septuaginta, incluindo os apócrifos, psique a alma ocorre acima de 900 vezes e se distribui de modo aproximado igual entre os vários livros. Mais frequentemente representa o nepis, originalmente garganta, esôfago, depois hálito, exaltação, mas também em 25 ocasiões para lebe, coração, homem interior, especialmente em Salmos, Crônicas e Isaías. Noutros trechos, usualmente é traduzido por cardia. Lebe é traduzido por cardia. 5 vezes para raiá, ser vivente. Nos demais trechos, esta palavra é traduzida por zoom, vida. Olha, parece zoom, né? Zoom. 2 vezes. É zoom, só que não termina com N, com M, termina com N. Vida 2 vezes. Gênesis 41:8, Êxodos 35:1, para ruá, espírito, que de outra forma é traduzido por pneuma, e uma vez para homem, ou ish, né, que é homem. Traduzido nos demais trechos por aner ou antropos, homem. Neshama, hálito, geralmente é traduzida por pnoi, vento, hálito, espírito, mas nunca por psique. Nepis significa aquilo que transforma um corpo, seja de homem ou de animal, em ser vivo. Desta forma, pode até, em certa ocasião, Gênesis 36:6, ser traduzida por soma, corpo, quando nepis é traduzida por psique. Psique designa a vitalidade do homem, no seu sentido mais amplo. Aí vai estar a citação aqui, né? Caso Teologia do Antigo Testamento, do Von Rad G. Vai estar a página, o ano 1973, etc. Noutras palavras, o que é vivo, lemos da alma vivente. Gênesis 1:20, criaturas vivas. A pessoa moribunda exala a sua alma. Jeremias 15:9. Ou a derrama, Lamentações 2:12. Ela parte da pessoa que morre. 1 Reis 17:21. Alma por alma significa vida por vida. Êxodos 21:23. O sangue, como sede da vida, pode ser praticamente idêntico com o psique. Gênesis 9:4, Levítico 17:11 e 14, Deuteronômios 12:23. Sangue, reconciliação. Artigo hilascamoi, Antigo Testamento. Psique, quando traduz nepis, é a parte sensível da vida do ego, a sede das emoções do amor. Cantares 1:7, do anseio, Salmos 63:62, e da alegria, Salmos 86:4. Esta não é o objetivo de qualquer reflexão adicional. A alma revela a sua vida através do movimento e das mais variadas expressões das emoções. É o fato unificante para os poderes interiores do homem. Daí a frase de toda a tua alma, Deuteronômio 3:3. Dentro da alma habita um desejo pela comida, Deuteronômio 12,
20 e 21, a concupiscência da carne, Jeremias 2:24, e a sede pela rapina e pela vingança, Salmos 27 e 26. A alma expressa os seus sentimentos, chora, Salmos 119, 118 e 28. É derramada em lágrimas, Jó 30 e 16. Se prolonga na paciência, Jó 6:11. Mesmo assim, o conhecimento e o entendimento, Salmos 139 e 138. O pensamento, 1 Samuel 20.4. E a memória, Lamentações 3.20. Talvez tenha na alma a sua sede. Até tal ponto a alma é o resumo da personalidade inteira, da totalidade do próprio eu da pessoa, de modo que a alma pode ser o equivalente quanto ao sentido de eu mesmo, eu ou tu mesmo, 1 Samuel 18:1. Em Gênesis 2:7, psique significa pessoa ou ser. Assim também seres viventes podem ser descritos como sendo almas, todas as coisas vivas, usualmente no sentido coletivo, Levíticos 11:10. Uma alma nas leis significa a pessoa a qual certa ordenança diz respeito, Levíticos 4:2 e 5.1. Quando o povo é enumerado, a contagem é feita por alma, Êxodos 1:5, Deuteronômios 10:22. Uma indicação clara de quão familiar ao Antigo Testamento é o conceito de uma alma separada do corpo, ou de uma alma que se separa do corpo na morte. É o fato de que se pode falar de um morto como sendo a alma de tal pessoa, querendo dizer com esta frase a pessoa morta na sua corporealidade. Número 6.6. Embora o uso desta palavra nos textos de Qumran permaneça totalmente dentro do arcabouço do Antigo Testamento, a influência helenística pode ser mais claramente discernida na literatura apócrifa. Embora não achemos noutra parte a reflexão sobre o relacionamento entre corpo e alma, aqui se contrastam corpo e alma. Um corpo perecível é um fardo para a alma. As almas dos justos estão na mão de Deus. É especialmente nefasto quando não se pode achar cura para a alma, de tal modo que o homem precise perecer eternamente. Joséfo emprega nas suas narrativas da história e das personalidades conceitos helenísticos multilaterais e poderosos, que ele tem a seu dispor como resultado de sua educação e treinamento. Para ele também, psique é primariamente a sede da vida externa e terrestre, salvar as almas em contradição com os bens. Psique, no sentido do homem interior, com seus vários poderes, em contraste com o corpo, Guerra 1:430. É a localidade da vontade e das virtudes, a sede das emoções e das qualidades. Finalmente, almas imortais se contrastam com os corpos dos homens. Sobre os essênios que consideram imortal a sua alma. A alma, não estando sujeita à corrupção, pode passar para outro corpo. A alma má, no entanto, sofrerá castigo eterno. Guerra 2:163. Deve-se mencionar também o discurso que Joséfo coloca na boca de Eleazar, o líder dos rebeldes em Masada. Guerra 7:341 e seguintes. Aqui também Joséfo está vivendo no mundo do pensamento helenístico, no que diz respeito à imortalidade da alma e da vida verdadeira, separada do corpo,
em comunhão eterna com Deus. Até ideias da Índia se citam. Assim, para Joséfo, a imortalidade da alma e sua conexão com a vida eterna desvendam oportunidades que podem ser malbaratadas na medida em que a alma imortal é determinada e dominada pelo corpo. Letra D. Joséfo emprega psique e pneuma. Espírito no mesmo contexto, sem mais reflexão. Nada diz quanto às suas funções individuais. É claro que pneuma é consciência superior do homem, enquanto psique representa a força vital propriamente dita. Filo, na sua doutrina da alma, desenvolve ainda mais a sua doutrina da criação, que é condicionada pelo Antigo Testamento. Para ele, a alma é o lado da existência humana que foi equipada com poderes e possibilidades divinos. Pertence ao Espírito Divino. A sua primeira capacidade é de glorificar a Deus. Filo se preocupa especialmente com o princípio governante hegemônico das almas, a saber, o nous, o entendimento. A essência desta parte que governa a alma da alma é o Espírito de Deus. Além disso, Filo também conhece psique no sentido de vida. Sua existência total está no sangue, incluindo assim aquilo que é mortal. Achamos em Filo, como na filosofia grega, a divisão da alma em poderes racionais e irracionais, bem como o conceito da alma como sede das emoções e especialmente da virtude, e portanto da vida. O poder da nous se expressa no pensar, no querer, no poder para gerar e na percepção. C. Em contraste marcante com o Antigo Testamento, Filo considera como ponto pacífico que existem almas sem corpo. Toma por certo que o universo que para ele é o santuário de Deus está cheio de almas sem corpo, de uma natureza puramente espiritual. Os anjos. Em comparação com eles, o homem aparece como mistura de razão e racionalidade. Escreve acerca de seres superiores que se juntam a corpos mortais por um certo período de tempo, deixando-os. A alma atinge a vida eterna mediante a aquisição e prática das virtudes, especialmente a de glorificar a Deus. A alma finalmente deixa para trás a parte mortal que lhe pertence e vai para o mundo das coisas imperecíveis e incorruptíveis. Seu verdadeiro lar está no mundo de coisas imperecíveis e incorruptíveis. No corpo, acha-se no lugar em que é estranho. Estando em movimento constante, pertence a Deus, sendo Ele mesmo a alma mundial, e estando Ele próprio em movimento constante. Ponto. As influências helenísticas também se discernem de modo geral do judaísmo. Em especial, demonstra este fato com o seu conceito de uma alma imortal que se separa do corpo na morte. A morte é o caminho para a imortalidade. Macabeus 14:5. O prêmio que o vencedor ganha pela sua vida é a vida eterna, a da alma. Macabeus 17:12. Na hora da morte, a alma do justo é recebida pelos patriarcas. E citação, né? Um exemplo claro de adoção de ideias helenísticas se pode notar de meados do século I d.C., em Johanan ben Zakkai fala de Geena como lugar intermediário de castigo. Baracote 28b, 23. O Midrash sobre Eclesiastes
3, 21, 22 segue também esta linha. Desta forma, as almas dos justos, bem como as dos ímpios, sobem na morte para as alturas celestiais, a fim de receberem o julgamento que sobre elas se pronuncia. Este ponto de vista é o pano de fundo de duas passagens do Evangelho de Lucas. Em Atos também, Lucas revela a influência de ideias tipicamente helenísticas. Embora a psique e a alma não se menciona especificamente. Em Lucas 16, 23 e em Lucas 23, 43, a declaração famosa: hoje estarás comigo no paraíso. Do outro lado, não descobrimos ali o conceito de julgamentos separados para o corpo e a alma. Se este fosse o caso, a alma não teria responsabilidade alguma para o corpo. Temos, pelo contrário, o retrato de uma ressurreição, onde Deus colocará juntos o corpo e a alma, para então julgar ambos. Não há, portanto, qualquer lugar para o conceito da alma como localidade das ideias, dos pensamentos e da convicção moral, sendo o corpo a sede das paixões. Apesar das ideias helenísticas acerca da alma, permanece a esperança tipicamente judaica quanto a uma ressurreição e, portanto, da justiça de Deus, que somente assim estaria em jogo. Deus leva a efeito um juízo escatológico sobre o corpo e a alma, Sanedrim 91a. Assim também na literatura apócrifa, segundo Esdras 7:78, achamos a ideia de um julgamento da alma diretamente depois da morte. Segundo o decreto do juiz divino, as almas são enviadas para um lugar de refrigério e paz, alegria cétupla, ou para um lugar de tormentos e de vaguear em dores cétuplas. Assim, Enoque tem um vislumbre das moralidades dos justos depois da morte, sendo que eles fazem pedidos e intercedem e oram em prol dos filhos dos homens. De modo semelhante, Enoque, 71:16, no caso, eu não sei se é Esté, tá? É ET. No caso, Enoque, a citação está em ET 71:16. Não sei qual que é esse livro. Declara que, na ocasião da morte, os justos entram no céu. O término do livro de Enoque... Ah, tá. Esse ET deve ser a citação do livro de Enoque. O término do livro de Enoque segue o mesmo tema. As almas dos pecadores vão para o Hades, enquanto os espíritos, que aqui têm o significado bem igual a almas dos justos, podem se regozijar e ficar alegres e não morrem. Enoque et centro ou ET, né? ET 103:4. No Novo Testamento, em contraste com o emprego frequente de psique na Septuaginta, esta palavra ocorre no todo apenas 101 vezes. Destas ocorrências, 37 estão nos Evangelhos sinóticos, 15 em Atos e 10 no Evangelho de João. A maioria dos exemplos, portanto, se acha nas porções narrativas do Novo Testamento. Nas epístolas de Paulo ocorre num total de 13 vezes, 7 vezes no Apocalipse, 6 vezes cada em Hebreus e 1 Pedro, 2 vezes cada em Tiago, 2 Pedro e 1 João e uma vez em 3 João. No Novo Testamento, psique, alma, também é sede da vida ou da própria vida, como na declaração bem conhecida: quem quiser, pois, salvar a sua vida, psique, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Marcos 8:35. O significado dela é que aquele que abre mão de sua vida verdadeiramente a achará. Conforme fica claro no exemplo do próprio Jesus, com sua morte e ressurreição, nunca se ganha a vida verdadeiramente senão através do sacrifício. De modo bem claro, psique significa vida. Outra vez na declaração em Marcos 10:45, Mateus 20:28, a missão de Cristo aqui na terra é dar sua vida como resgate para muitos. Assim também em Lucas 4:26, odiar sua própria alma significa odiar sua própria vida.
Lucas 9:23, negar-se a si mesmo. O complemento de Lucas 14:26 e Apocalipse 12:11, que fala daqueles que não amaram a sua própria vida. Psique abrange a totalidade da existência e vida do homem, com a qual se preocupa e da qual tem cuidado constante. Assim, Mateus 6:25 fala em estar ansioso pela psique, pela sua comida. A vida, psique e o corpo, soma, são obra das mãos de Deus, são, portanto, mais importantes do que o alimento e a roupa, com os quais o homem se preocupa tanto. Em Lucas 12:19, o rico se dirige à sua alma, fala consigo mesmo assim não está à altura do fato de que sua psique, sua vida pode lhe ser tirada a qualquer momento. A citação de Salmos 16:10, em Atos 2:27, também fala da psique, outra vez no sentido de sede da vida, deixada por Deus no Hades, ou entregue ao Hades. Ressurreição, Anastase, Antigo Testamento, inferno. Que quem fala morrerá, mesmo para Paulo considerar em pouco a alma é dar pouco valor à vida. Filipenses 2:30. João 10:11 diz que Jesus entrega a sua psique pelas ovelhas. É por esta razão que o Pai ama o bom pastor. João 10:17. A mesma expressão também se emprega em João 13:37-38, onde Pedro oferece a sua por ti darei a própria vida. Em conexão com ambos os versículos titenai, por colocar, mas aqui entregar. O Evangelho segundo João e dounai, titenai por colocar, mas aqui entregar, dar, dounai, dar. Mateus 20:28, Marcos 10:45, psique significa vida, seja como se interpreta os verbos. Em Romanos 16:4, Paulo se lembra daqueles que arriscaram a sua própria vida pela dele. E em Atos 16:23, Barnabé e Paulo são descritos como homens que arriscaram sua psique, que é vida, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra psique também se acha no Novo Testamento para registrar números de pessoas. Atos 7:14, Jacó e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas, almas. Atos 27:37, 276 almas no naufrágio em Malta. 1 Pedro 2:20, 8 almas salvas na arca de Noé. E na frase toda alma, com o significado de todo aquele, Atos 2:43, veio o temor sobre cada alma. Atos 3:23 e 27:22 e Romanos 2:9 e 13:1. A expressão toda alma viva, Apocalipse 16:3 e 8:9, também se deve entender no sentido do Antigo Testamento. Na criação, o pó da terra foi transformado em alma vivente para usufruir no fôlego divino. Gênesis 2:7. Paulo retoma esta ideia em 1 Coríntios 15:45, a fim de contrastar esta alma viva, o poder e a força diretriz da vida atual terrestre com o espírito vivificante presente em Jesus Cristo. Psique significa a vida interior do homem, equivalente a ego, a pessoa ou a personalidade. Em 2 Coríntios 1:23, Paulo empenha sua alma num tipo de maldição sobre si mesmo como forma de asseveração solene. Aqui a referência se faz não somente à vida, mas ao homem inteiro, com tudo quanto crê, espera e em prol do qual se esforça. De modo semelhante, Paulo, em 1 Tessalonicenses 2:8, escreve a respeito dele mesmo e dos seus cooperadores, que deram sua alma, seus poderes vivos de energia, suas próprias pessoas, com
todos os poderes de sua personalidade, trabalhando dia e noite no seu cuidado pelas igrejas. A alma se emprega neste sentido da pessoa com todos os seus poderes conscientes, em João 10:24, na pergunta que os judeus fizeram a Jesus: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Jesus fala de almas que precisam de descanso e paz, Mateus 11:29. Nas profundidades da alma, experimenta-se a tristeza, Mateus 26:38, Marcos 14:34 e Salmos 42:41. Em Lucas 1:46, alma se emprega em paralelo com espírito. Aqui ambos têm o significado de totalidade do homem interior, em contraste com o aspecto externo dos lábios e da fala. Acima de tudo, fala-se acerca da alma num sentido que vai além do mundo do pensamento grego e o centro da vida religiosa e do relacionamento do homem com Deus. Esta raiz religiosa na vida humana que se refere em Lucas 2:35, em contraste direto com a espada que fere o corpo externamente. Trata-se aqui de uma experiência oculta interior da alma. A vida religiosa do homem é também assunto de 3 João. É próspera a tua alma neste sentido.